Fala galera, começando mais um vídeo aqui. E hoje estamos de volta indo pro trabalho. Eu queria, normalmente não é roteirizado os vídeos de diário. Eu caminhando, falando o que eu penso. Só que hoje eu resolvi, assim, entre aspas, meio que roteirizar, porque eu pensei numa questão da temática, né? E uma das temáticas que eu pensei para esse vídeo em si seria a questão da consistência, né? Constância. Quando eu trabalhava mais com marketing, né? Onde que eu prestava consultorias e tal, eu tinha desenvolvido uma metodologia que fez esse canal crescer na época aí que eu falava de séries e filmes, que era o método SIC, que era tipo conteúdo, interação e consistência. Ou seja, a gente postava conteúdo com frequência, interagia com as pessoas com mais frequência e, claro, tinha uma consistência. Então era praticamente diário, entre 6 e 7 vídeos. E foi uma época assim que foi muito complicado fazer a quantidade de vídeo necessário para atingir esse objetivo de 7 vídeos por dia e tal. Mas foi a época assim que talvez eu tenha mais produzido conteúdo, porque eram muitos vídeos que eu tinha que gravar, temas que eu tinha que pensar e tinha que editar. E normalmente sempre fui eu sozinho, né? Então na maioria das vezes eu opto por não ter uma edição muito mirabolante para poder ter a entrega que eu queria, que é a entrega do conteúdo. Então 100% das vezes eu foco no conteúdo ao invés de focar ali na qualidade de edição e tal. Não que eu não edite com qualidade, mas seria, por exemplo, uma qualidade, por exemplo, sem muita transição, sem muitos efeitos, sem muita coisa, entendeu? Então é mais nesse ponto especificamente. E aí, nessa questão da consistência, é engraçado, né? Porque, por exemplo, quando a gente começa a focar para ter essa consistência, ter, tipo, sei lá, um vídeo diário ou vídeos diários, né? Então, quando a gente tem outro tipo de conteúdo, sem ser vlog diário, aquela coisa toda, acaba sendo meio que complicado você conseguir manter essa consistência da forma que você espera, né? Igual, por exemplo, normalmente eu produzo texto, vídeo, imagem. Ainda não produzo áudio, mas tenho o interesse de começar a produzir áudio. Só que aí vem os pontos especificamente, né? Da consistência. Às vezes você não consegue ser consistente sempre, né? Então, eu tava numa consistência de texto, mas eu não conseguia ser consistente nos vídeos. Agora eu tô com uma consistência nos vídeos e não consigo ser consistente nos textos, né? Por mais que eu queira, eu tô fazendo uma média muito menor de texto do que vídeo. E alguns textos eu estou fazendo porque acaba virando aí também o roteiro do canal de games, né? Onde que eu divulgo algum jogo indie, alguma coisa assim. Então eu faço uma matéria sobre ele e depois eu gravo um vídeo lendo ali a matéria, falando sobre o jogo, falando minhas impressões, expectativas em relação ao jogo e por aí vai. Então assim, é mais complicado você manter a consistência. E eu tô tentando desenvolver, né, alguma metodologia para manter essa consistência, porque é aquele negócio. Não é que eu queira fazer tudo, mas eu quero pelo menos manter a consistência das coisas que eu já me coloquei para fazer, sabe? Então é mais ou menos esse ponto. Só um momento. Ia passar um caminhão betoneira, ia fazer muito barulho e aí provavelmente ia ficar muito ruim. Mas assim, voltando ao ponto da consistência, acaba que assim, a mesma ideia de quando você começa a pensar em tirar as suas ideias do papel, né? Quando você quer trazer projetos à tona, à vida, tirar ali da gaveta algo que você estava guardando e resolver colocar aí para o mundo ver esse projeto, né? Muitas vezes a gente acaba tendo aquela sensação assim de que não vai dar conta,
porque são muitas coisas que tem que ser feitas e isso acaba pesando contra você, e aí às vezes você desiste, né? Quando você percebe o projeto não saiu do papel. E aí, por isso que eu tô tentando desenvolver uma metodologia minha que eu consiga produzir com consistência as coisas que eu me determinei a fazer. Então, por exemplo, os vídeos diários, eu tô conseguindo ter uma consistência boa. Então, a cada 3 dias eu edito, por exemplo, 3 vídeos, e quando eu programo, eu tenho ali 3 ou 4 vídeos de dianteira. Então, isso me garante que se um dia eu não conseguir editar, eu ainda vou ter vídeos para editar, mas aí eu tenho que lembrar disso. Eu tenho uma margem de 3 dias para poder editar vídeo. Então, nesse período, eu gravo os vídeos. Ontem, por exemplo, eu editei e gravei alguns vídeos do Suica Games e de mais um game que vai sair aqui. Então, nesse ponto, a gente tem aí essa ideia, essa consistência em relação à produção. Só que aí agora eu preciso desenvolver a consistência para textos, porque eu até tava querendo fazer um desafio da crônica diária, né? Então, tipo assim, todos os dias escrever uma crônica para forçar o estudo da escrita, né? Então, sei lá, e aí crônicas você pode escrever sobre uma crônica de humor, uma crônica social, crítica social, né? Uma crônica sobre cotidiano. Você pode escrever crônicas de todos os tipos praticamente. Então é mais ou menos a ideia que eu tô querendo fazer. Só que para fazer isso eu preciso de, vamos dizer assim, de tempo para organizar. Nossa senhora, ó. Vocês viram ali? O negócio tá cabuloso. Mas eu preciso de tempo para poder fazer um cronograma de escrita para fazer o cronograma de publicação. E aí a ideia de escrever crônicas sim seria mais ou menos essa, para tentar manter uma consistência na escrita e consequentemente melhorar a minha escrita, melhorar aspectos da criatividade em relação a criar textos, né? E claro, depois essas crônicas podem virar um livro de crônicas, então por que não, né? Então é uma coisa que eu estou pensando em unir o útil ao agradável, que uma das coisas que eu penso sempre é a forma com que eu posso, tipo, fazer uma coisa, mas que ao mesmo tempo eu estou fazendo outra para ganhar tempo, saca? É meio que complicado, mas enfim, é só um pensamento aí sobre essa consistência. E eu queria saber de você, qual o momento que você está sendo mais consistente na sua vida? Seja no estudo, seja no trabalho, seja na vida pessoal. O que você normalmente consegue ser consistente e o que você gostaria de ser consistente? Comenta aí para dar aquela moral e até daqui a pouco. Tchau, galera. Eu não ia voltar agora, eu ia voltar mais tarde, porque falar subindo o morro é completamente diferente de falar descendo. Só que o motivo nem seria por estar subindo o morro. O motivo seria porque eu não lembro do que eu tava falando de manhã. Aconteceu tanta coisa no dia de hoje que eu vou ser bem sincero, eu não lembro o que eu tinha determinado para falar. Então talvez fique meio aleatório, 2 assuntos em um aqui nesse vídeo de hoje. Mas eu queria saber de você aí, aproveitando esse problema, que é uma das coisas que a gente mais fala aqui no canal, é sobre problemas a serem resolvidos. Por um acaso você também já teve essa questão que o dia foi tão cheio que você não lembra como que começou ele? Eu tô mais ou menos nessa vibe. Tipo, eu lembro de ir pro trabalho, de conversar com vocês, mas eu não lembro especificamente do assunto. E aí também vem aquele ponto, será que eu não lembro pelo fato que era algo roteirizado? Tipo, a ideia que eu pensei em falar quando eu saísse de casa e tal. Porque quando a gente vai no freestyle, é muito aleatório o que acontece,
o que a gente vê, e aí alguma coisa na rua pode fazer com que a gente tenha um assunto para falar. Mas eu saí hoje com a ideia, não, eu vou falar sobre esse tema, porém eu não lembro mais do tema. É muito engraçado e acaba sendo assim um pouco surreal ter esse pensamento de tipo, eu não consigo lembrar do que eu estava falando de manhã. Mas assim, em resumo, alguns problemas que a gente tinha lá, algumas demandas, né, que não eram necessariamente problemas para resolver, resolvemos. O log que eu coloquei lá no mesmo cliente, em outro processo, em outro fluxo, rodou e não apresentou erro. Agora deve estar tudo escuro, mas enfim, vamos continuar aqui. Então assim, como não apresentou erro, agora eu tô naquela fase, a gente está monitorando, aconteceu o erro, a gente vai lá, abre o log, identifica o erro e aí depois a gente toma as decisões, medidas cabíveis, intervenções e tudo mais. Então assim, vamos dizer que o dia hoje a gente evoluiu bastante, mas eu tive diversas reuniões, diversos projetos, porque até então eu estava trabalhando focado em um, mas aí hoje eu acabei focando em dois ao mesmo tempo. E nessa ideia de focar em dois ao mesmo tempo, dois não, né? Na verdade, três. Focando em três coisas ao mesmo tempo, que eram três clientes diferentes. Então acaba que foi uma loucura. Então eu acho que o fato de eu não lembrar é exatamente isso, o quanto foi louco o dia de hoje e o tanto de coisa que aconteceu, que aí me faz realmente não lembrar de tudo. Porém, que negócio, já estou em casa, agora eu vou tomar uma água, porque subir esse morro, vocês param aqui que eu vou tirar a meia. Subir esse morro não é fácil, principalmente à noite, e eu tenho um problema, eu não consigo andar devagar, eu preciso andar com uma frequência, digamos assim, rápida. E eu só achei um chinelo meu, então eu não consigo andar devagar, e isso me faz andar rápido, e aí andar rápido me faz cansar, e ficar cansado, em resumo, eu preciso dar uma descansada. Então provavelmente eu vou descansar agora um pouquinho antes dos meninos chegarem, e depois vou dar banho e fazer dormir, que hoje é meu dia. Então é isso, vou deixar a câmera aqui no escritório para me organizar minhas coisas, beber uma água, e finalizando o dia eu volto aqui, beleza? Só, galera, chegamos ao fim do dia, mas no início de um novo dia, porque eu tô saindo pro trabalho. Acabou que ontem eu fui dormir e tava meio cansado, então me desculpe, mas dá aquela moral. Antes de finalizar o vídeo, só pontuando aí, no que eu falei, como eu não lembro de tudo que eu falei, só vou lembrar na hora que eu estiver editando o vídeo, né? Esse é um problema, né? Se a gente só lembrar quando tá editando o vídeo. Mas assim, de qualquer forma, eu espero que o que eu tenha falado, que eu tenha conversado com vocês, que é roteirizado no sentido assim, eu coloquei o tópico, falei, eu vou falar sobre isso hoje, e tava no computador. Eu não liguei o computador também, então por isso que eu não tô lembrando o que é. Mas, como eu falei, espero que tenha te ajudado em alguma forma. Lembrando, dia 14 e 15 tem Pixel, um evento aqui em BH. Se você for de BH, dá uma conferida lá. E dá aquela moral, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!